Olá, bem-vindos à nossa aula. A nossa aula hoje, o tema central dela são os minerais e as rochas. No entanto, eu achei necessário, antes de falar da formação das rochas, certo? Enfatizar um pouco mais sobre o tempo geológico, que é algo que é necessário dar um reforço, porque em aulas anteriores eu falei sobre a estrutura da Terra, já falei sobre a teoria das placas tectônicas, e tudo isso, todo nesse contexto, né, leva a uma análise da passagem do tempo. E nessa análise da passagem do tempo é necessário o aluno ele ter uma compreensão que eu estou falando de um tempo que dentro da geologia é conhecido como tempo profundo. Tá? Porque o que é esse tempo profundo? É um tempo que vai além da existência dos seres vivos. Não estou nem falando do ser humano, né? Mas dos seres vivos. E nós partimos, observe bem aqui, eu trago essa ilustração, né, que vocês veem aqui em forma, né, em espiral, o processo evolutivo do nosso planeta, partindo do princípio, né, de 4,6 bilhões de anos, bilhões, pessoal, de anos. Essa é mais ou menos a idade estimada do nosso planeta. Partindo da ideia, né, desde aquela teoria do Big Bang, que o universo teria surgido há cerca de 15 bilhões de anos, o, o planeta Terra, né, ele surgiu então aí apenas há cerca de 4,6 bilhões de anos. Então, quando eu falo nesse contexto, o aluno ele sai um pouco, né, da dimensão que nós temos, né, de tempo, certo? Porque nós somos seres que vivemos aí uma média de, sei lá, 80 anos, né? 100 anos já é assim uma coisa excepcional. E o que acontece? Então, falar de centenas de anos, o aluno tem uma compreensão. De milênios, o aluno ele compreende. Né? Agora, quando eu começo a falar de milhões e bilhões de anos, então isso já foge um pouco da nossa compreensão, né? De como dimensionar isso. Então, você vê aqui que a Terra, nos seus 4,6 bilhões de anos, né? Então ele vai saindo de forma que a ilustração nos traz, né, até os últimos instantes. E então, olha, nós saímos desde aquele planeta que eu já apresentei para vocês, que na sua fase inicial era uma gigantesca massa incandescente, né, de cobertura de lava, aquela lava, aquele material que sai dos vulcões. Então, era como era a superfície do planeta Terra. E com o passar de bilhões de anos, né, quase que 2 bilhões de anos, o planeta Terra ele iniciou um gradual processo de resfriamento. E aí o ambiente do planeta ele começou a mudar. Então esses 4,6 bilhões de anos, ele é dividido nas eras, né? Como você vê aqui, ó, por exemplo, primeira era pré-cambriano, né? Aí depois vem a segunda era paleozoica, certo? A terceira era mesozoica, certo? E a quarta era, né, é a cenozoica. Observe aqui, ó, que está dividido aqui, vocês têm até essas listas aqui, ó,
pontilhadas para diferenciar uma era de outra. Então, a primeira era geológica é conhecida como pré-cambriano. E aí você vê, ó, o pré-cambriano ele foi o período mais extenso, né, a era mais extensa da existência do planeta. Então ele vai desde o ano 4 bilhões de anos e vem chegando até os dias atuais. 4,6 bilhões de anos atrás, até os dias atuais. E aí o que acontece? Então, o pré-cambriano ele vem até aqui, ó. Então, como era o planeta nesse contexto, né? Então, era uma superfície inicial aqui, você vê bem vermelhinho esse ponto. Era uma superfície incandescente. Depois ela iniciou um processo de resfriamento, né? Formou-se então aí as primeiras rochas, gradativamente. Tá? Posteriormente, o planeta Terra ele começou a ser bombardeado por meteoritos, né, que traziam uma composição de gelo. E nesse choque com o planeta, esse gelo derretia e iniciou um processo de formação, né, das primeiras águas, certo? Os primeiros oceanos. E aí, ó, no pré-cambriano, no fim do pré-cambriano, vai surgir então as primeiras formas de vida, certo? De certa forma até primitivas. E nós vamos evoluindo, né? Nós vamos evoluindo. Então, do pré-cambriano, evoluímos para o Paleozoico, né? Paleozoico, então, onde você já vê aqui, olha, formação desses trilobitas, onde a teoria ela apresenta que a vida ela vai surgir nos oceanos, né? Então, observe bem aqui, que até esse presente momento aqui, a vida ela está praticamente habitando os oceanos. Posteriormente, ela começa a migrar para os continentes, né? E aí começa a surgir, então, as primeiras plantas, né? No fim do Paleozoico aqui, né, vai surgir então os animais anfíbios, que vai ser esses animais que vai migrar dos oceanos para o continente, né? Ao mesmo tempo que começa a surgir os insetos, né? Tudo isso aí como você pode acompanhar, ué. Beleza, pessoal? Bom, e aí na fase seguinte vai ser a fase mesozoica, né? Essa fase mesozoica ela é dividida em 3 fases, né? Triássico, Jurássico e Cretáceo. E vocês, da era geológica, do tempo geológico, é a era mais famosa, né? Muito retratada nos filmes, porque é a era em que o planeta foi dominado pelos dinossauros. Então você vê aqui, olha, os primeiros dinossauros, né? Então aqui vai ter uma duração, essa era mesozoica, né? Juntando essas suas 3 divisões, ela vai ter uma duração aí de mais de 200 milhões de anos, toda dominada pelos dinossauros. E aí, em algum momento do fim da era mesozoica, ocorreu uma modificação extrema no planeta, né? Então, as teorias atribuem a quedas de meteoros, tudo isso, que mudou o ambiente completamente. Então, os dinossauros eram aqueles animais gigantes que necessitavam de muito alimento constantemente. E aí, modificou-se o ambiente completamente do planeta e isso permitiu, então, a extinção dos dinossauros. Com a extinção dos dinossauros, outros animais puderam então crescer e se multiplicar, porque os dinossauros eles eram exímios predadores. Então eles já impediam, né, que outras espécies pudessem evoluir. Então aí vai surgir então nas fases seguintes, né, vai ser os domínios dos mamíferos, que aí, pessoal, já é a última era geológica, que é a era Cenozoica. Nessa era Cenozoica, então aí vocês vão ver aqui a formação de grandes cadeias montanhosas, certo? Grandes cadeias montanhosas. E nos últimos instantes, observe bem aqui, olha, nos últimos instantes
da era cenozoica, né, acerca de a espécie humana aí, né, cerca de 1,8 milhões de anos atrás. Então começa a surgir os primeiros hominídeos, certo? Os primeiros hominídeos, como vocês veem aqui, ó, a representação. E dentro desse processo aí, dentro dos últimos 4 mil anos, então a raça humana ela teve o seu processo evolutivo e nós conseguimos nos últimos instantes da era geológica, né, praticamente então sair de seres que viviam em cavernas para se tornar sociedades mais complexas com um domínio tecnológico sobre a natureza. Observe que, olha, é no último instante aqui quando vai surgir então as cidades, as tecnologias, você vê aqui as bombas atômicas, tudo isso. Observe, pessoal, que a nossa civilização, como nós a conhecemos, ela é insignificante no que diz respeito à existência de tempo. Né? A existência de tempo. Nós estamos aqui na Terra em uma fração de tempo, muito pequena, se tratando de tempo geológico, lógico. Né? E a maior parte do nosso planeta, a maior parte da história do nosso planeta, sequer a raça humana existia. Então, compreendido isso, nós vamos ter uma compreensão também que nesse processo, também, a maior parte da superfície da Terra deu início, então, à formação de diferentes rochas, minerais, as grandes cadeias montanhosas. Eu disse para vocês na aula passada, anterior, né, porque a passada eu apresentei um documentário, mas mostrei a vocês que o planeta Terra, né, o Brasil principalmente, o Brasil não tem grandes elevações. Por quê? Porque basicamente a nossa geologia é antiga e ela foi ao longo de milhões de anos muito desgastada. Basicamente a maior parte da estrutura geológica formada no Brasil, formada aqui da era pré-cambriana para a era paleozoica, pessoal. Essas duas primeiras eras aqui, ó. As duas primeiras eras. Então, tudo foi muito desgastado. Os Andes, que são as maiores elevações aqui da América do Sul, que se formou, olha, há pouco tempo, não mais que 60 milhões de anos. Vou mostrar para vocês aqui avançando. Então, mostrei esse tempo geológico para que vocês tenham uma compreensão do que eu estou falando, do que diz respeito à destruição de determinadas rochas e a construção de outras. Então, a crosta é a parte, né, superior do manto da Terra, formado principalmente de rochas, como granito. Né? Os solos, que é essa parte agricultável que o homem utiliza, né, para a produção de alimentos, então, são formados a partir do desgaste das rochas. O solo, ele nada mais é do que uma superfície, né, do desgaste das rochas. E aí, pessoal, vem aquela série de perguntas, né? De que são feitas as rochas? Quantos tipos de rochas diferentes existem? Como se formaram? Como as rochas podem dar informações do passado, né, na vida na Terra? E aí, né, de que são feitas as rochas? As rochas, elas são formadas por minerais. Né? São minerais, o reino mineral. Então, substâncias químicas sólidas que se encontram na natureza. Geralmente tem origem inorgânica, certo? Então, ou seja, não tem origem nos seres vivos. Você pode ver. Os minerais são formados, né, por cristais que se apresentam, né, como estruturas geométricas bem definidas, né, a formação de formações pontiagudas, né, mais ou menos a formação dos cristais. Para identificar um mineral, os cientistas estudam, né, algumas de suas propriedades, como cor, brilho, dureza. Tudo isso faz parte do aspecto, né, da formação dos minerais. Então, a maioria das rochas é formada de vários tipos de minerais,
do desgaste desses minerais ao longo de anos, milhões de anos. O granito, por exemplo, que é essa parte aqui que eu estou mostrando a vocês, apresenta, né, grãos de várias cores. Né? Olha aqui como você vê, aspectos avermelhados, marrom, preto. Então, nesses grãos estão minerais, os minerais que compõem a rocha. Então, são vários tipos de minerais. Então, pode ser, você encontra dentro do granito, característica do quartzo, certo? Do feldespato, né? Da nica. Então, tudo isso aqui, quando esses 3 minerais aqui eles se fragmentam, eles dão origem a essa rocha granítica. Observe bem. A argila, muito utilizada, né, na nossa região, né, já é uma tradição antiga, né, os potes, jarros, são feitos de argila, né. A argila é um material resultante da desintegração de algumas rochas que contém feldspato. Né? Então, pela essa formação, né, essas rochas, elas se desgastam pela ação da chuva, a formação então vai desgastando e esses grãos, né, pequenos, eles vão se depositando, tá? E aí vão compondo o que nós conhecemos como barro, popularmente. Então a fabricação aí de um vaso, como ocorre, né? Então a argila ela é muito usada, né, no artesanato, confecção aí de canecas, né, jarros. Então tudo isso aí faz parte, né, da argila. Né? Então a argila ela é muito importante também, né, economicamente falando. Aí nós entramos, já que falei aqui de vários minerais, né, na classificação das rochas. Na classificação das rochas. As rochas elas podem ser magmáticas, sedimentares e metamórficas. São as classificações. Então você tem aqui, ó, rochas magmáticas, né? Ou ígneas, também como são chamadas. A expressão ígnea significa nascida do fogo. Magmática, como o próprio nome diz, né? São rochas magmáticas. Então são rochas que formados, né, pelo esfriamento e solidificação de elementos que vêm do interior da Terra, certo? Como o magma, aquele material que sai dos vulcões. E geralmente eles saem em estado pastoso, né? E aí dá origem a diferentes tipos de rocha, como o granito, como eu já apresentei para vocês, aquela pedra, o basalto, certo? São tipos de rochas magmáticas. Aqui você vê, né, uma falésia, né, na costa aí da região do Rio Grande do Sul, com formação de basalto. Como você vê aqui, olha, essa rocha aqui, a estrutura dela é completamente diferente de todo o ambiente que a circunda, né? Então aí, ó, forma fragmento do basalto. Então o basalto formou na superfície da Terra com a solidificação da lava, como eu já disse aí. Pode ser usado, né, muito usado, né, na construção civil. Sempre os recursos minerais, eles têm aí uma importância econômica muito grande. O granito também faz parte das rochas magmáticas. Você vê aqui, né, uma bancada, né, de uma pia, né, feita em granito.
Ao contrário do basalto, o granito se forma dentro da terra. Só que, ó, observe bem, estou aqui enfatizando. Apesar de ser magmática também, o granito é uma rocha magmática. Ela se diferencia do basalto. Enquanto que o basalto, ele ocorreu, seu resfriamento, de forma rápida, né? Ou seja, o magma saiu do interior da terra e ele já encontrou ali um ambiente já mais frio, então ele iniciou um resfriamento rápido, né? Então, forma-se o basalto. No entanto, se esse material ele não saiu do interior da terra, ele permaneceu ali numa região próxima da superfície, certo? Que permitiu com que ele fosse resfriando lentamente, então ali vai dar origem a uma rocha diferente do basalto, que vai ser então o granito. Então também é conhecida como rocha endógena. O basalto é conhecido como rocha exógena. O termo exógeno quer dizer que resfriou-se fora, certo? Então aqui, olha, resistente, durável. O granito é utilizado para pavimentação de ruas, em esculturas, bancadas de pias, pisos, né? Tudo isso aí tem uma questão na construção civil. A segunda rocha, um ponto aqui que eu devo destacar, né? As rochas magmáticas, com certeza, foram as primeiras rochas que surgiram na superfície da Terra. As rochas seguintes vão ser as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares são formadas, né, por grãos de outras rochas que se uniram e se depositaram. Basicamente, né, então, o que vai acontecer? Você tem aqui a rocha, né, ela recebendo a ação de todos esses agentes aí. Chuva, vento, né, temperatura, variação da temperatura, digamos aqui no Nordeste. Durante o dia chega a 40 graus, né, ali, 40 graus de temperatura. Durante a noite cai mais essa temperatura. O Saara, por exemplo, né, chega durante aí o dia, o Saara atinge 50 graus, né? Quando chega durante a noite, cai para abaixo de zero. Então ali uma rocha ela vai se fragmentar. Essa variação de temperatura. E tem aí a ação da chuva, do vento, a água dos oceanos também, no caso das rochas costeiras, e dos próprios seres vivos, Então essas rochas elas vão se fragmentar. Todos esses fatores, né, vão quebrando a rocha em pequenos grãos. O processo de desintegração das rochas vai com que é conhecido como intemperismo, né, e esses fragmentos vão sendo depositados em regiões mais baixas. Tudo isso aí, estou falando aí de milhões de anos, daquele aí porque eu abri a nossa aula apresentando então a escala geológica, né? Isso aqui não é algo que acontece no espaço de tempo de 100 anos, de 50 anos, não. Isso aqui dura milhões de anos, até a rocha ela se fragmentar completamente, certo? E aí tem que formação de sedimentos. Você vê, né? Então, a chuva, ela começa, a chuva, o vento, os agentes do intemperismo, eles começam a desgastar essas montanhas, né? Desgastando as rochas, corroendo elas. E aí, o que vai acontecer? A água, que é o principal agente modelador do relevo, ela modela e ela transporta sedimentos. E aí você vê aqui uma série de rios, né, que vai transportando esses sedimentos e levando para outras áreas, as áreas mais baixas. Então formando aqui regiões de planícies, né, ou então levando para o oceano também. Certo? E aí forma-se aí nessas áreas próximas dos oceanos, né, as conhecidas áreas de deposição. Veja só. Então, o que vai acontecer, pessoal? Ao longo de milhões de anos, né, essa lâmina d'água aqui, mais todos esses sedimentos, então ele vai sendo compactado, sempre compactando, né, e essa pressão vai gerando ali um novo tipo de rocha, que é as rochas sedimentares. Como vocês veem aqui, ó,
algumas camadas. Observe que entre uma camada e outra, né, de rochas mais rígidas, você tem aqui a formação das rochas sedimentares. Vai acontecendo, né? Então essas rochas, elas começam a ter uma característica diferente. Ela é mais porosa, digamos assim. Tem uma capacidade de absorver água. Observa aqui. Então, por isso que, geralmente, os grandes reservatórios de água subterrânea é encontrado em regiões de formações de rochas sedimentares. Inclusive, a água que abastece Severiano Melo, das adutoras, é explorada numa área sedimentar, que é a região da Chapada do Apodi. Então, você tem aqui, ó, só um ponto aqui que eu devo enfatizar. Esses depósitos desses materiais aqui, olha, certo? Eles vão também trazendo o quê? Parte da história do planeta. Né? Então aqui vai ter animais que vai ser cobertos por esses sedimentos e eles podem ser petrificados. Né? Então imagina aqui essa primeira camada aqui, quantos milhões de anos não já tem? E aí a exploração dessa camada aqui pode revelar, né, determinada característica que o planeta teve há alguns milhões de anos. Então, ó, na formação de rochas sedimentares, as camadas são colocadas sucessivamente, uma em cima da outra, por meio dos sedimentos. Né? E ali fica o quê? Vestígios de plantas, de animais. Tá aí, né? Então você tem aqui, ó, um morcego com cerca de 50 milhões de anos, o fóssil do morcego. Né? Analisando, isso aí foi analisado. Então, como é que vai acontecendo? Tá aqui, ó, os sedimentos, são esses grãos, né, de rochas, né, que vão sendo depositados. Então, com o passar de alguns milhões de anos, como você vê aqui, essa estrutura aqui, né, de peixe, né, que foi soterrado, passou alguns milhões de anos, olha, onde é que ele já está? Então ele foi para partes mais profundas. E aí, certo? Mostrar aqui um pouquinho, né, alguns tipos de rochas, como é o caso do arenito. Ele se forma, né, formado, deposita no fundo do mar em regiões, né, de depressões. Justamente depressão é aquelas regiões mais rebaixadas, onde ficam submetidos, né, ao aumento da pressão, a temperatura, a regiões mais profundas. Né? Então o arenito, pessoal, é uma rocha sedimentar clárstica, resultante, né, da deposição de areia. Né? Então todo esse que resulta também do processo de compactação. Então essa é a grande característica. No arenito, esse tipo de rocha é encontrado também, então, aí recursos como petróleo. Então aqui porque aquela situação, né, que você sempre vê quando vai, um exemplo, no sítio arqueológico da Soledade, né? E ali você vê algumas formações como essas. E aquela região foi o quê? Já foi fundo de oceano. Assim como essa. Certo? Só que o oceano, ele, no processo de tectonismo do planeta Terra, né? Ele avança e recua. Né? Avança e recua. Daí porque, né, ocorre esses fenômenos. A próxima rocha é o argilito. Né? Então, a desintegração do feldspato, ele observa que ele se origina de outras rochas.
é um mineral encontrado no granito, certo? O argilito. Geralmente ele se desprende, né, do granito, né, pela ação da água. E aí você vai ter então ali uma formação daquela formação argilosa, conhecida popular, né, também como uma lama na nossa região, certo? Geralmente esse tipo, né, de formação, ele é mais maleável. Outra rocha sedimentar muito valorizada economicamente é o calcário, certo? O calcário. E o acúmulo, né, de esqueletos, conchas, né, carapaças de animais aquáticos, né, faz com que o calcário ele seja muito rico. Nesse tipo de rocha aqui, né, que nós encontramos água. Ela também é muito utilizada para a produção de cimento. Aí por que Mossoró tem uma fábrica de cimento? Aquela região ali é uma região calcária, né? E também, né, vamos aqui um pouquinho problema de saúde, né? A água que nós consumimos, ela também tem uma grande concentração de calcário. Isso permite também a formação das nossas famosas pedras nos rins, certo? Então o calcário pode ser usado também na agricultura para fazer a correção da acidez do solo, né? E aí a última das rochas, né, é justamente as rochas metamórficas. Então o termo metamórfico vem de metamorfose, transformação. Então ela justamente é da transformação de rochas magmáticas ou sedimentares. Quando esse tipo de rocha aí é exposto a uma pressão, a calor, e muda sua estrutura, né? Então, veja aí, né, essa transformação é provocada por intensa pressão e temperatura, tanto do calcário como o exemplo, o granito. Aqui, ó, um exemplo também o corcovado, né? Além a rocha mais conhecida metamórfica é o mármore, né? Deixa eu só voltar aqui, vocês veem aqui, certo? Isso aqui é uma escultura em mármore. Mas também, né, tem o gneiss, né, que é uma rocha metamórfica que pode se formar, né, da transformação do granito. Ela tem uma formação mais escura do que o mármore, mas ela também entra na classificação de rochas metamórficas, porque ela não se classifica como rocha magmática e nem como rocha sedimentar. Justamente ela é da transformação da estrutura do granito, da origem ao gneiss, que é praticamente aí então é o nosso famoso pão de açúcar, né? Que cartão postal do Rio de Janeiro. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre rochas. Até a próxima.